Olá, líderes virtuosos, mais um episódio do PCR Cast e hoje com uma pessoa ilustre, uma amiga, uma pessoa que vai mexer com você. Por quê? Já pensou mais dinheiro, zero dívidas? É isso que a Dagiele Vipert Isso aí. traz pra gente. Olá, Dagiele, tudo bem? Olha, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, sejam mais que super bem-vindos. Mas agora eu que troquei de lugar com você, né? Então, uma É, alegria estar aqui, um prazer imenso, de verdade. Conheço o seu nome a longa data e agora tenho a honra de conviver com você e ter essa graça de ter esse trabalho tão incrível na nossa vida também. isso é importante, não é? É amizade, sinceridade, autenticidade, porque na internet tem de tudo. O ambiente empreendedor precisa ser mais do que teorias, mais do que falácias, aquelas ideias. Ah, faz isso que a sua vida está resolvida. O PCR Cast é um ambiente para empreender, é um ambiente para criar esse clima. Não é exatamente aqui uma técnica, não é isso. É a partir da história de alguém, nós olhamos e pensamos, puxa, isso me inspira, isso me gera uma vontade de aprimorar onde eu estou, ou ir além, empreender, ser o protagonista da minha vida. E a Dagiele tem para a gente uma proposta de vida, e de trabalho, e de também produtos. Fala um pouquinho sobre mais dinheiro, zero dívidas. Falo assim, o método Mais Dinheiro Zero Dívida surgiu de uma inquietação que eu tinha. Por que que as pessoas não sabem os direitos delas? Por que que ela não sabe? Por que que tantos brasileiros, a gente está hoje em 2025, desde 2010 as pessoas não são obrigadas a pagar tarifa bancária. E até hoje milhares de brasileiros não sabem disso. Então, a primeira inquietação na minha cabeça era, tem um monte de gente endividada. Quando você fala que é possível sair das dívidas, elas querem sair, mas meio que elas não dão conta de sentar e organizar um orçamento. E quando a gente fala de dívida, a gente fala de lidar com gigantes, que é o sistema financeiro e os bancos que estão dentro desse sistema. Então, o Mais Dinheiro Zero Dívida foi uma forma que eu desenvolvi de ensinar a pessoa a cuidar da vida dela. Eu costumo dizer assim, ela aprender a fazer a comida de cada dia, ela saber como é que eu cuido do meu dinheiro que entra e sai. O que que eu faço se nesse não saber eu acumulei um sobrepeso financeiro, uma dívida? E por trabalhar com assalariados super endividados, eu trabalho com pessoas que estão muito aprisionadas no endividamento por terem acesso a muito crédito. Então, eu lembro muito que houve esse momento que eu tive que escolher entre atender pessoa física e pessoa jurídica. Entre atender a pessoa física e o empresário. E eu falei, não, eu vou cuidar da PF que faz uma PJ. Então, eu vou cuidar da pessoa física e eu fui... Quando eu achei que as pessoas deviam 100 mil, 200 mil, que eu via muito no banco, eu descobri que é comum hoje você ter assalariados que, não estou falando de financiamento de casa, estou falando de dívida de empréstimo, consignado, crédito pessoal, que devem mais de R$500 mil, devem mais de 1 milhão. Eu chamo de milionários de dívida. Então, o método Mais Dinheiro Zero Dívida surgiu dessa minha angústia de ver famílias acabando, casamentos destruídos, casamentos lindos, famílias lindas acabando por causa de endividamento, por causa de conflito financeiro. E eu falei assim, não, as pessoas precisam enxergar que é possível cuidar da própria vida financeira sem tanta complexidade, com papel, uma caneta, sabendo que direito que você tem, que você não é obrigado a pagar uma tarifa, que se o banco emprestou o dinheiro a um juro muito caro, tem como reduzir. Então, o método Mais Dinheiro Zero Dívida surgiu dessa minha inquietação com o endividamento. E assim comecei, lá em 2017, a falar disso, e hoje, graças a Deus, aí mais de 15 mil alunos, e um trabalho muito sólido de ver que essa minha ambição de formar uma geração sem dívida é possível. E de que uma pessoa que decida pode decidir ali na vida dela, começar uma mudança que vai impactar, ela nem imagina, mas que vai impactar outras gerações. Os filhos, o casamento, os irmãos, porque quando uma pessoa da família decide arrumar a vida financeira, impacta todas as outras. Eu sou tataraneta de alguém que decidiu sair de uma dívida. Lá, muito atrás, é um pouco da história da linhagem da minha família. De alguém que falou, não, eu não quero que a gente morra aqui devendo pro dono da fazenda. Vamos sair daqui. Então, isso está realmente na minha história. E pela decisão dele, eu pude chegar até aqui. E o que eu vou fazer para que quem venha depois de mim também tenha essa história para contar?
Eu quero que os meus sobrinhos falem, a minha tia era uma pessoa empreendedora, que venceu as dívidas, que ajudou outras pessoas. Então, sobre esse legado que você pode deixar. Então, o MDZD surgiu dessa minha angústia, surgiu daí. Na sua história, então, alguém foi exemplo. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo quando a minha irmã começou a buscar um pouco sobre os nossos parentes, os nossos antepassados. E aí ela falou, Dagi, isso que você faz não é algo tão diferente, não. Ó, a história do nosso lá, tataravô, que veio fugido de outro país para o Brasil, eles tinham uma dívida naquela época tinha muito aquela coisa do teu dono da fazenda do café e o empregado ali que acabava ficando devendo pro próprio patrão. E a minha família tem essa veia de ir atrás. Eu morei em Cuiabá, cresci em Cuiabá, porque os meus pais decidiram vir para cá para que a gente tivesse estudo. Se eles não tivessem feito esse movimento, eu não estava aqui. Então, eu vejo que na minha família tem isso, né? Vamos deixar alguma coisa melhor para quem vem depois. Por isso que eu grito tanto esse lema de geração sem dívida, porque é a decisão de uma pessoa. Então, teve alguém lá da minha família que veio para o Brasil e que começou uma história, e depois a minha família que veio para o Mato Grosso para ter uma vida melhor, os meus pais que vieram para Cuiabá para que eu tivesse uma vida melhor. Então, é quase que, se você tem dívida hoje, é o que eu falo sempre para as pessoas, não é sobre a dívida hoje. É sobre o que isso vai impactar na tua vida hoje, que já impacta, porque você deixa de viver, você deixa de ter poder de compra, mas pra frente também. O que você tá tirando de oportunidade dos seus filhos? O que você tá deixando de ter de oportunidade pra você? O que você tá deixando de usufruir, viver? E eu não tô falando de viagem. Eu tô falando até mesmo de um crescimento profissional, de uma satisfação pessoal. Então, às vezes, a gente pensa que o dinheiro é meio, mas ele tá te tirando a oportunidade de tantas coisas, e quando a pessoa decide sair disso, ela consegue. Então, voltando para essa história dos meus antepassados, saber que isso... Eu sempre soube que a minha família tinha muita luta, muita batalha, muito correr atrás. Eu sempre soube que o assunto dinheiro fez parte da minha criação. O ter, o não ter, o tentar ter, falhar, acertar. Mas depois que a minha irmã foi cavucar um pouco assim na história dos meus antepassados, isso já tá entranhado na minha linhagem, vamos assim dizer. Da sua história e seus antepassados, quando eu te peço para lembrar de alguém que te inspira o coração, qual a imagem de quem vem para você? Nossa, é bizarro, porque hoje já poderia falar muitas, assim, pessoas, mas eu acredito que a que eu menos em vida, quando ela estava viva, eu percebia isso. A minha avó. Sua avó. A minha avó. Qual o nome da sua avó? Vó Dita. Benedita. Vó Dita. Vó Dita. Por que eu falo que ela que é essa pessoa, né? Eu não entendia quando a minha avó ia na nossa casa, porque eu via a minha avó na minha infância acho que 4, 5 vezes. E quando ela é na minha casa, tem algumas lembranças tão fortes, assim, de resiliência, de eu vou fazer apesar de. A minha avó era da congregação cristã. A congregação é uma igreja muito rígida, assim, né? E ela falava algumas coisas que, quando eu era criança, eu não entendia. Ela usava véu, ela rezava antes de todas as refeições, e não é rezar, assim, de em nome do Pai e do Filho, como eu faço hoje. Não, ela ia pro quarto, botava o véu, ajoelhava antes da oração. E ela não vivia nesse ambiente. Ela era a louca da família, sabe? A louca da família. Ah lá, bitolada, maluca. Louca no sentido... Eu via assim, eu como criança falava assim, ai, a minha avó é chata. Ai, a minha avó é isso. E hoje eu olho e falo assim, caraca, a minha avó foi uma mulher assim... Segurou o casamento, determinado o casamento. Meu avô faleceu de uma doença, de um câncer. E ela, eu pude vê-la, assim, até os últimos dias dela. E eu me lembro muito, assim, que eu não convivi com ela. Mas o quanto até isso, apesar de todo mundo dizer que esse aqui não é o caminho, ela morreu acreditando na fé dela. Na fé que ela tinha em Deus, com as rotinas dela. Então, assim, hoje eu lembro muito dela. Eu falo muito. Tem algumas manias que eu falo que é mania de Vó Dita. Que é umas coisinhas assim. Então, hoje eu olho e falo, caramba, se não fosse essa mulher... Muita coisa, eu acredito que... O exemplo dela, porque eu só tinha o escutar falar. Eu escutar. Ah, a avó era assim. E eu achava ela muito chata quando eu era criança, porque ela é isso, ela era rígida, ela queria ensinar o certo, ela queria ensinar o jeito certo de fazer as coisas, o caminho, né, por aí. Ela tinha uma mania de falar assim, isso é pecado de morte. Que ela quis dizer assim, não tem perdão, esse aí não tem o que fazer. Então, assim, vem esse nome na minha cabeça. É claro que eu tenho consideração por todo mundo, mas hoje quando eu penso, assim, o cenário que a minha avó nasceu,
quantidade de filho que ela teve, tudo que ela passou naquela época, é um nome que sempre tá muito forte para mim, mas na A minha avó, família inteira. a avó Dita é determinada e uma fé Uma fé inabalável. inabalável. Eu falo assim, Napoleão Hill que fala isso, diz, né, da fé inabalável, eu vi isso, eu falei assim, cara, minha avó tinha uma fé inabalável. Fé convicta. Uma fé convicta. Então, determinação. Então, nós podemos pensar nisso e na sua trajetória, quais são as suas forças? Determinação, o que mais? Quais são as forças para você... você deixou algum trabalho por outro? Você teve que fazer escolhas assim cruciais? Conta para... Esse é um ambiente de empreender, de gerar algo novo. Quando se fala de geração, ciclos, né? Uma geração de pessoas, uma geração de atividade, uma geração econômica e financeira, uma geração de inovação. Agora mesmo estávamos conversando com o Marcelo Dutra, a geração da IA que está aí, mas já teve a geração da internet, Sim. a geração onde havia resistência, né? Quantas pessoas você viu mais antigas dizendo, eu não uso o celular, né? Passou uns 5, 6 anos, tá aí lá com o celularzinho no ouvido, né? Sim. Então, quais são as forças nos momentos que você teve que tomar decisões de mudança muito... Você teve mudança profissional, mudança de residência. Quais são as forças que te deu sustentabilidade? Saulo, curioso da sua pergunta, é porque eu acredito que todo mundo tem esses momentos. A gente só não faz, às vezes, o exercício de... Como você acabou de me fazer uma pergunta dessa, assim, nossa, quais foram os momentos? Acho que, basicamente, se você pega a tua história e olha, e eu me lembro que quando eu tinha 24 anos foi quando eu tive um momento, acho que um dos de maior ruptura na minha vida, porque eu tinha mudado a minha vida inteira. Eu desfiz todo o meu planejamento de vida, que eu comecei a ter um planejamento de vida com uns 16 para 17 anos. Com 16 anos eu entendi que eu era gente. Até ali eu era só filha do meu pai e da minha mãe. Mas com os 16 anos eu falei assim, nossa, peraí, é a minha vida, são as minhas escolhas, sou eu que decido o que eu vou fazer. Então foi quando eu entendi. E aí eu comecei a traçar um plano. Meu plano era, eu quero casar e ter filho. E ter um trabalho. Naquela época era o que eu via como ser possível. Mas eu não tinha nenhuma referência. Nenhuma, não. Eu tinha pouca referência do que era um relacionamento saudável, tal. E eu já tinha um relacionamento. E com 24 anos, eu percebi que tudo que eu tava fazendo tava me levando para um lugar muito ruim. Eu tava endividada. Eu não tava feliz. A faculdade que eu tinha escolhido, que é a faculdade de contabilidade, eu falei, eu não quero ser contadora. E a única coisa que eu gostava era trabalhar no banco. Eu gostava de trabalhar no banco. Eu realmente era feliz trabalhando no banco. Só que eu tava infeliz com quanto eu tava ganhando. E aí eu falei, se eu tô feliz com o que eu tô ganhando, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu já tava entrando naquele movimento de só reclamar. Reclamar do quanto ganhava, que o dinheiro não dava. E com 24 anos eu tive a oportunidade de ter contato com o desenvolvimento pessoal. Olha, a vida é sua. Você quer fazer alguma coisa, se movimenta. E foi um momento que eu falei, cara, o que eu já fiz de certo na minha vida? E eu lembro muito desse dia. Eu deitei no chão. Na minha casa mal tinha sofá. Eu deitei no chão e eu peguei um papel e uma caneta e falei assim, o que eu já fiz de certo na minha vida? E aí eu falei, teve esse momento aqui que eu andava com a galera que não era legal. Eu saí, parei de andar com essa galera e fui pro cursinho. E aí eu passei na faculdade. Quando eu quis entrar no banco, eu fiquei obstinada para entrar no banco durante 9 meses. Então, quando eu quero uma coisa, eu foco, eu consigo. Eu comecei a ver os meus acertos até ali. E eu sempre falo para todo mundo, eu não me considero uma pessoa muito inteligente, nem uma pessoa extraordinária, muito pelo contrário. Eu estava falando disso ontem. Eu falei, eu não me acho uma pessoa talentosa. Eu me acho uma pessoa esforçada. Que repete, e às vezes até... se exaure a energia ali para repetir, mas quando eu obstino com uma coisa, eu vou atrás. Então, essa resiliência que eu vejo também dos meus pais, que eu vejo nos meus irmãos, cara, eu não vou parar. Eu vou bater cabeça, eu vou errar, eu vou tropicar, mas eu não vou desistir. E até mesmo quando não tem forças. Eu trabalho com internet e tem momentos que você não quer aparecer. Ontem eu falei disso ontem, eu falei assim, às vezes você não se sente bem pra fazer aquilo, mas você sabe, eu devo fazer.
é isso que eu devo fazer, é onde eu devo estar, então eu vou fazer. Então, se eu pudesse citar assim, uma característica que eu falo, Dade, qual que você acha que é a sua força? É a resiliência, é a capacidade de começar uma coisa e falar, eu vou fazer, e às vezes tá xoxa, capenga, não tô dando conta de fazer, mas não, cara, eu vou continuar. Eu sei por que eu tô fazendo isso, eu sei o que eu almejo, continua. Então, Então, você pode observar que ela usou da avó dela determinação, resoluta, é uma virtude essencial. Pense na sua vida, nos seus negócios, resoluta e resiliência. Eu vou voltar com você, mas eu escrevi hoje na minha comunidade do WhatsApp assim: propósito sublime. Somente existe um propósito na vida, ser feliz. Porém, o seu jeito de vivê-lo é único. Para mantê-lo vivo, tenha um só caminho, único. Como um colar de pérolas, que são presas por um fio. Se o fio arrebentar, elas se espalham e se perdem. Você é único e o seu jeito, você é único e o seu jeito de evoluir também. Pense nisso, mas pense agora. Tem um pouco disso que nós estamos conversando e para quem assiste o PCR Cast. O seu jeito é único, você é única. Então, o seu jeito de evoluir, ele pode ser semelhante de alguém, mas ele é único. Mas ele tem as inspirações da própria Vodita, né? Na determinação, na resoluta. E você usou essas forças, essas virtudes para mudar de carreira? Sim, esse ponto que você falou foi muito importante, porque quando eu não escolhi a minha carreira no começo, eu não sabia muito bem, eu quero fazer isso daqui. Eu fui procurar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível aos 19 anos era trabalhar no banco. Foi a melhor escolha que eu fiz, inclusive eu não me arrependo. Porque aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, não tinha grandes empresas, como até hoje tem. Então, a melhor empresa, entre aspas, a gente tinha ali o banco pelas remunerações. Remuneração, benefício e tal. Então, naquele momento, eu procurei ali, dentro das minhas circunstâncias, o melhor. Quando eu vi o que acontecia dentro do banco, que o banco é uma empresa que gera lucro, e que o ganho do banco quanto mais juros uma pessoa paga, mais o banco ganha. E é como o jogo funciona. Eu não acho que o banco é bandido, nada disso. Eu só falei, não quero fazer parte disso. E no momento que eu decido pedir demissão do banco, eu tive que ter muita coragem. Eu tive que ter muita coragem, porque eu não existia esse negócio de curso online. Não existia. Mentoria. Se existia, eu não conhecia. A única coisa que eu conhecia era a sessão. Pra falar assim, você já saiu querendo ser consultor. Eu não tinha a menor ideia de onde eu ia pagar as minhas contas. Eu sabia que eu tinha uma reserva de segurança. Então, reserva de segurança, ao termo de consultor financeiro. Eu tinha um pé de meia, um dinheirinho guardado pra sobreviver por um tempo. Eu tava num relacionamento, então assim, eu tinha alguém pra dividir um pouco do peso, vamos assim dizer. Meu custo de vida tava lá embaixo. Porque depois de ter saído das dívidas, eu aprendi a viver um degrau abaixo, como diz nas finanças, né? E eu falei assim, cara, eu tô na idade de ousar. Eu tô na idade de ter coragem. E eu lembro da primeira postagem que eu fiz na internet, na época era página no Facebook. Hoje em dia alguém tem página ainda no Facebook? Página do Facebook. Era uma página e eu postei, e aí eu comecei a conversar com uma pessoa e eu comecei a cobrar R$100 por uma sessão de consultoria financeira. Foi quando eu fiquei sabendo que você existia. Tipo, eu era a ralé da consultoria financeira, tipo, uma menina, não tem jeito, assim que as pessoas me viam, que eu era muito menina, assim, com 26 anos de idade. E tinha o Saulo, que tinha uma empresa, eu nem me comparava, eu falava, não, eu trabalho com consultoria aqui pequenininho, eu cobrava R$100. R$100, depois cobrei 200, enfim. Então, eu precisei de muita coragem para decidir mudar de carreira sem ter um plano. Eu não tinha um plano, vou ser consultora financeira, vou faturar tantos mil por mês, que hoje em dia, quando você vai mudar de profissão, acho que tem um pouco mais de as pessoas desenham as profissões, né? Você vai ser um editor de vídeo, você vai ser uma social media. Hoje em dia naquela época era emprego tradicional, empreendedora. Eu não me via como empreendedora, eu me via como se fosse uma terapeuta, uma consultora, uma pessoa que ganhava por hora. Eu ia lá, trabalhava, ganhava X hora.
E aí, quando eu comecei a ver que o meu trabalho mudava a vida das pessoas, porque eu comecei a ver isso dentro de sessão, e que ali sim, eu não tinha talvez um talento, talvez o nome não era desse, mas um dom. Eu sinto que eu tenho esse dom de conseguir ver a pessoa por trás daqueles números. E eu falei, poxa, peraí, aqui tem uma oportunidade de um negócio. Tal qual no momento que eu falei, putz, tem uma oportunidade de negócio, mas eu sou incompetente para fazer isso sozinho, eu preciso de um sócio. E aí fui atrás e emanei isso, acho que para o universo, para Deus, e conheci os meus sócios e hoje está aqui. Então, em vários momentos, eu tive que fazer essa análise e falar assim, peraí, o plano é esse. Teve momentos que eu só não tinha plano, mas eu falei, aqui eu não quero estar. Durante muito, muito tempo da minha vida, Saulo, eu só sabia o que eu não queria. Eu posso agregar aqui para você que está nos assistindo, nesse ambiente de empreender, de gerar a sua própria condição profissional, de vida familiar, mais duas virtudes, coragem e ousadia, né? Coragem e ousadia. Mas veja só, olha que interessante. Lucro, quando ele está ligado a valores e objetivos nobres, ele move a pessoa para frente. Move. Porque você falou na sua fala, não sou contra o banco ganhar dinheiro, porque ele existe e ajuda as pessoas, né? Mas aquilo mexeu com você em algum ponto. Então, tem lucros e tem valores. E aí nós podemos dizer, eu até gosto de falar sobre isso, tem algo que me puxa, mas tem algo que me empurra. E tem algo que me emperra, não é? Tem algo que me puxa, tem algo que me empurra, tem algo que emperra. O que te puxava era um objetivo maior na vida. O que empurrava era os valores do ambiente que você estava. Te empurrava para fora Sim. dele. E os valores te puxavam. E o que emperra, a maioria das vezes, é medo, insegurança. Olha, deixar um contra-cheque, um dinheiro no banco todo mês para garantir a sua vida, seu custo de vida, para ir para onde não sabe se amanhã tem dinheiro, realmente é muita coragem, mas pode ser algo que nos emperra. Sim. Né? Então você pegou e puf, foi. Quando eu saí do banco, eu realmente, eu sempre fico tentando lembrar que, acho que isso também foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre soube o que eu não queria. O que eu não queria era claro pra mim. Eu não quero passar por isso, eu não quero passar por isso. Eu acho que isso foi um salto de maturidade que eu tive pelos 30 e poucos, assim, de falar assim, tá na hora de você começar a ir atrás do que você quer. E não parar de evitar o que você não quer. Mas quase todos os meus movimentos eram o que eu não quero. Eu comecei a ver a vida das pessoas que eram diretores de banco. Porque o meu próximo passo era ser uma gerente geral, ser uma superintendente, ser uma diretora de banco. E eu falava assim, não quero essa vida. Eu conheço essa vida, eu vivi nos bastidores do banco, trabalhei na diretoria, falei, isso aqui eu não quero. Nada de errado com quem quer, é uma carreira incrível. Carreira de bancário é uma carreira incrível. Banco não é um lugar, como eu sempre falei, não é um lugar ruim. Não é isso, mas eu falei, isso aqui eu não quero. E aí, quando eu abri mão do dinheiro, eu pensei, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu nem conhecia estoicismo, nada, mas realmente eu pensei, cara, se tudo der errado, o que vai acontecer? A minha sobrinha era pequena e ela tinha uma bicama pra dormir ali e ajudar à noite, né? Então tinha uma cama. Eu falei, a pior coisa que pode acontecer é eu dormir na caminha junto com a Elis e depender da minha irmã por um tempo. Eu vou virar babá da minha sobrinha. É a pior coisa, eu vou amar. Falei assim, a minha irmã vai amar também, que ela vai receber uma ajuda. Então eu lembro que naquela época eu calculava muito risco a partir daí. Eu falava, cara, a pior coisa que pode acontecer, eu tenho a minha irmã, que ela me ajuda. Fome eu não vou passar. Então eu vou. E às vezes, e com o passar do tempo, às vezes você não tem igual eu, 26 anos, não é casada, não tem filho, e tudo que tem a perder é isso, né? Às vezes você não tem essa situação, mas às vezes a gente se agarra com coisa que a gente tem a perder e não pensa no tanto que a gente tem a ganhar. Eu não consigo imaginar como é que ia estar a minha vida se eu estivesse no banco hoje. Eu não consigo imaginar, não consigo passar pela minha cabeça. Nossa, eu no banco com 35 anos, porque o banco é ruim? Não, porque eu acredito que eu ia ter parado no tempo. Eu ia crescer lá dentro, eu ia me desenvolver, mas eu ia ter parado no tempo. Você organizou de uma forma... Aí eu lembrei do que eu postei na comunidade antes de ontem, quarta-feira.
Eu coloquei mínimo e máximo. Onde está o meu dinheiro? Organize seu projeto de vida. Não, organize seu projeto, sua vida e suas finanças em torno do mínimo. Porque o máximo é um plus pela perseverança, dedicação, no tempo que experienciou para ganhar as habilidades atuais. A pergunta é: qual é a menor parcela do mercado em que minha empresa será capaz de sobreviver? O seu dinheiro pode estar aí, não? Tem um pouco de similitude e semelhança com o que você trouxe. Porque você trouxe aonde que eu vou, o mínimo, eu vou ser babá da minha sobrinha. E gostou disso. Então, se for o mínimo, eu estou preparada. Né? E aí você dissolveu o medo com isso. Você usou uma técnica para dissolver o medo. É isso? Na época, e assim, eu devo muito isso ao desenvolvimento pessoal. Eu não sei se na época essa foi uma influência do estoicismo, mas eu ouvi alguém falando algo assim. E eu usei também essa coisa do deixa eu ver onde que eu já acertei. Porque nós tendemos a ser muito bons em ver os nossos defeitos. Muitas vezes. Depende muito da característica da pessoa. E tem gente que dá um aumento naquilo que fez, que nem é tão grande assim. Que é o ego muito inflado, né? Eu sempre fui de achar que eu fazia tudo errado. De ter uma autoestima baixa e achar que eu não fazia nada certo. Nesse meu estalo de consciência, aos 24 anos, eu falei assim, peraí, eu já fiz alguma coisa certa na minha vida. Comecei a trabalhar cedo, fui atrás de me desenvolver. Peraí, eu já fiz alguma coisa certa. Então, o medo, pra mim, é falar assim, cara, olha de onde eu saí. De onde eu saí? Eu saí de nada. Então, peraí, eu tô com medo do quê? E uma estabilidade de um emprego. Eu entendo hoje, todo mundo que fala, não, mas é uma estabilidade. Ser empresário é viver com risco. Você dorme, você não sabe como é que você vai acordar. O país pode mudar. Você pode ter um impacto de uma mudança política que você nem imagina, como está acontecendo no nosso momento agora. Quantos empresários não estão impactados por, às vezes, uma decisão tomada por um outro país. E naquele momento eu falei, tá, peraí, qual é o risco que eu corro? Então, o jeito de dissolver o medo foi pensar, tá, qual é o risco real? O que realmente pode acontecer? E, às vezes, muita gente não tá disposto, por exemplo, a ficar sem carro. Eu lembro que na época eu fiquei sem carro. Naquela época, você ser uma consultora financeira que andava de Uber. Imagina eu entrando. Faça como eu, a consultora excelente, e ando de Uber. Eu nunca vou me esquecer um dia que eu fui no Alphaville. Uber. Eu nem sabia o que era Alphaville. Meu nível de Alphaville, condomínio de luxo. Eu não sabia o que era Alphaville. Alguém me falou, vem uma sessão, vem na minha casa. Eu não sei se quem tá assistindo sabe, mas pra entrar num condomínio de Uber é um parto. Porque o condomínio tem 1 milhão de segurança e tal. Eu fui atender uma pessoa de muita renda. Eu não sabia o que era um pé direito duplo. Eu tive que pesquisar na internet, pé direito. Porque é isso, eu vim de uma origem muito humilde, eu não sabia o que era. Por que você não falou pra ela, manda o seu carrinho me buscar, sua Mercedes? E é isso. E talvez, hoje eu entendo as pessoas que têm medo de começar pequeno. Porque no auge dos meus 27 anos, eu tenho certeza que aquelas pessoas que me contratavam olhavam pra mim e falavam, bichinha esforçada, né? Não tem carro, tá vindo aqui falar do meu... E eu achava os meus clientes mais corajosos ainda, porque eu dava resultado. A minha parada eu sempre chegava pra pessoa e falava, eu dou resultado. Eu não me importava com a aparência, meu escritório era feio, eu não tinha carro, porque eu tinha vendido meu carro pra montar meu escritório, pra não entrar em dívida. Eu vendi meu carro e montei meu escritório. Então, naquela época, não tinha isso de... Hoje eu me preocupo muito de aparecer aqui arrumadinha, porque eu sei que isso importa, mas naquela época eu não tava nem aí. Com a roupa que eu tava vestindo, com a mochila que eu tava andando, eu andava de mochilinha nas costas e ia. E aí eu lembro que aquela experiência me marcou muito, porque hoje eu olho e falo assim, com toda a cabeça que eu tenho hoje, imagina que eu perdesse tudo. Tudo. Amanhã eu tenho R$0 na conta, 0 patrimônio, 0 autoridade, ninguém me conhece. Será que eu teria a mesma coragem dos 27 anos, botar uma mochilinha do camelô nas costas e ir atender alguém no Alphaville, cobrando R$200 por sessão? Porque foi aquela coragem que me trouxe até aqui. É interessante, nós precisamos agregar nessa coragem o seguinte, você teve uma intuição, porque quando nós temos conflitos existenciais, nós temos tomadas de decisões que são valorosas. Porque conflitos do dia a dia nós vamos ter. Aflições nós teremos. Mas não precisamos ser uma pessoa conflituada. Em qualquer ambiente de trabalho, familiar, o conflito vai existir. Porém, o conflito pode ser promotor.
ele não precisa ser atormentador. A decisão é íntima. Eu posso usar os conflitos para me ver atormentado, conflituado. Conflito não é sinônimo de conflituado, porque ele pode ser um grande promotor, como foi na sua carreira, os conflitos do ambiente que você estava com o seu dom, com a sua forma de ver. Mas o momento onde a gente entra num nível muito grande de tomada de decisão, onde existe realmente um conflito existencial, como é na parábola do filho mais novo, da parábola do filho pródigo. O conflito dele de olhar que ele estava comendo pior que os porcos, né? E deixando e abandonando a própria consciência, a casa do pai, é um exemplo de um conflito promotor, é um conflito existencial. E você teve a intuição de ir para o zero, você deitou no chão limpo, fisicamente você estava dizendo, eu e nada, não tem nenhum apego. Eu vou fazer essa reflexão, zero apego, porque no futuro vai ter o zero dívida, você não sabia, mas no futuro ia ter zero dívida, zero apego. Ficar fisicamente, aí eu quero falar com você, ficar fisicamente numa condição igual ao que você vai ali pensar, vai fazer, é importantíssimo. Olha o exemplo da Dagiele, vai, perde, né? Vai, perde. Ela sentou, deitou no chão, limpo, no piso. Aqui é zero apego, não tenho nada. Nem no sofá, ela podia sentar no sofá, né? Eu sentei no chão, fazer algo no chão. Folha em branco. Com uma folha e um papel. Nem era papel, era caderno, era um papel de caderno. Rasguei uma folha igual desse caderno seu aqui e comecei a riscar. Folha, e ali você começou a pensar. Então você fez um planejamento base zero, aonde você tinha os insumos, o que existia, e são dois insumos, basicamente principais. O que existia e aonde você tomou decisão que te dava força para ser resoluta, para ir em frente. Mas uma coisa interessante, Saulo, é que hoje, por exemplo, hoje eu tô com 35 anos e eu vejo que tem muitos momentos que eu sou reticente para fazer isso de novo. Esses dias eu tava pensando sobre, inclusive, posicionamento da internet, né? A internet tá muito diferente. Hoje em dia parece que tudo dura 30 segundos. E eu tava um pouco desconfortável, tendo que falar muito mais rápido por conta do engajamento, essas coisas de internet. E aí eu falei assim, nossa, eu queria chamar pra essa conversa aqui aquela da GL, de 26 anos. Eu acredito que quanto mais idade a gente tem e mais coisas a gente constrói, a gente vai ficando apegado e com dificuldade de se colocar nessa posição. Eu não tenho nada, porque no fundo mesmo, eu falo isso muito sobre finanças, no fundo mesmo você tem memórias e a sua situação financeira, mas o passado não existe. Porque por mais que você errou lá atrás, não tem como arrumar. A gente tem como arrumar o que vai fazer daqui pra frente pra consertar esse passado. Mas hoje eu vejo assim que, hoje com 35, eu sou muito mais apegada e eu preciso vir e me chamar a da GL de 26 pra tomar uma decisão. Falei, hein, chama a da GL de 26 anos. Ela tinha bem menos medo que você. Ela era mais corajosa, parece que ela tinha menos a perder. Traz ela pra conversa. Então, isso que você falou, que às vezes parece que quando a gente é mais jovem, a gente tem mais... e não tô nem falando de jovem só de idade, de experiência de vida, de coisas que você construiu. Quantas vezes a gente conversa com um empresário e ele tá sofrendo, e você fala assim, lembra quando você não tinha nada? Então, assim, você pode refazer, arrumar. E às vezes acho que falta esse... Deixa eu ir pro zero de novo? E é como você falou, orçamento base zero, que é um conceito de finanças tão maravilhoso que vamos começar um papel em branco? Porque o que tem é um acumulado de decisões até aqui, mas você pode decidir começar em branco, que foi um pouco do que eu fiz lá. Talvez, para você e para quem está nos assistindo, há momentos que são existenciais. Quando não é existencial, requer um outro tipo de planejamento. Requer, porque você não vai fazer uma nova geração, não é uma mudança, uma transição de carreira. Então, ele não é aquele momento dos 26 anos. É você já em alto mar, navegando, querendo pensar se a rota está correta. Você não quer mudar do Oceano Pacífico para o Atlântico, que foi aos 26 anos. Agora você quer ver se a rota está boa,
se o tipo de embarcação está bom, se os ventos estão muito contrários e se você está usando a força contrária para poder regular o leme e ganhar força pela força contrária, porque a força contrária, você sabia que ela é usada no leme da embarcação para dar força e dar direção? É a força contrária. Na vida é a mesma coisa. Nós podemos usar a força contrária para refazer planejamentos, para refazer conceitos, para refazer tomadas de caminho que a gente tem. Força contrária não deve ser rejeitada. Sabe aquele cliente que te dá trabalho? Não rejeite ele no aspecto do que ele pode gerar para você. São situações que são, às vezes, contrárias. O mercado contrário. Hoje nós estamos vivendo uma situação que requer um repensar, um refazer. Nós estamos num momento muito interessante da macroeconomia, do impacto político. Tudo isso é força contrária. Na força contrária você pode emergir. Conhece alguma história da humanidade onde no caos alguns se sobressaíram? Não é? Sim. Porque usaram a força contrária para gerar um novo resultado na sua vida. Mas aí, aproveitando todo esse ambiente que você trouxe, é uma história magnífica, né? Porque com 35 anos, a gente fica pensando, puxa vida, como que a gente pode se fortalecer pelo exemplo? Por isso que eu chamo o PCR Cast de um ambiente do empreendedorismo autêntico, porque é uma história, é uma verdade, é um sentimento, é uma emoção, é uma vida. Uma vida é única, não existe outra vida, existe uma vida. E aí a sua vida é influenciando. A internet, o ambiente virtual, online, ele oferece muitos casos bonitos, ricos, mas também muito lixo, muita coisa que destoa da integridade, do fortalecimento. Existe muito conteúdo que mata a esperança, Sim. muito conteúdo que cria um magnetismo de exigência e não de força. E nesse aspecto, eu quero falar sobre duas coisas, aí voltando um pouco mais agora para o MDZD. Tá. Né? Nós temos aqui, basicamente, dois pilares maiores da questão do endividamento. Não é? O direito e o dever. Qual é o dever que essas pessoas, vamos falar para 15 mil alunos e para você que de repente não é seguidor da AGL, do método MDZD, mas pode ser seguidor do Saulo Gouveia ou vai estar chegando aqui porque viu falar do assunto tão importante, um amigo falou. Vamos falar do dever. Depois nós vamos para o direito, porque é importante passar um pouquinho do que são os direitos da pessoa que está precisando de refazer as suas questões financeiras. Qual é o dever maior que ele negligenciou? Pelo menos do sua história, né, de quem chega, você tem ali uma ambiência, né? Pode parecer óbvio, mas como você falou, qual dever que ele negligenciou? Finanças pessoais não precisa de planilha, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso, eu brinco. Isso tudo são acessórios, são coisas que vão ser úteis, que vão te ajudar, mas antes de ter uma planilha, uma pessoa precisa entender que se eu ganho 5, eu tenho que gastar 5. Na verdade, se você ganha 5, você não devia gastar 5. Nós que somos de finanças vamos dizer, você tem que fazer uma reserva. Você não sabe do dia de amanhã. Mas o primeiro dever negligenciado é o potencial de pagamento. É quanto eu posso gastar a partir do quanto eu ganho. Então, a negligência foi a negligência de fazer conta. E lá na época dos nossos avós, dos meus avós, não existia crédito. Não existia cartão de crédito. Eu me recordo muito quando eu era criança e o meu pai chegou com um talão de cheque em casa. E, assim, muito orgulhoso que, assim, nossa, eu consegui um talão de cheque. O que era o cheque naquela época? Você fazia um compromisso de pagamento futuro. Sem você saber se ia ter dinheiro, né? Você fazia. E aí, naquela época, tinham as trocas de cheque. Não, eu te dou um cheque de 5 mil, você me dá 5 mil.
daqui 10 dias você desconta. O cheque era o cartão de crédito de alguns bons... Eu tinha 7, 8 anos nessa época. Então, de uns bons 20 e poucos anos pra trás. E pra mim, ali, eu vi um pouco já desse cenário. Cartão de crédito era só pra gente muito, muito, muito bem financeiramente. O proletário aqui não tinha, né? O assalariado do dia a dia. E aí, pra mim, eu vejo isso todo dia. As pessoas negligenciam um conceito que é de finanças, que é de fluxo de caixa. Mas esquece fluxo de caixa, esquece nome difícil. Quando é que cabe aqui 250 ml de água? Se eu colocar mais de 250, enfim, tô só dando um exemplo. Se eu colocar mais de 250, vai derramar por cima. O que derrama por cima é dívida. Só que quando derrama por cima, eu tenho a opção de derramou aqui, eu vou secar. Ou eu vou fingir que não derramou e eu vou beber e vou encher de novo e aquela água tá aqui estragando essa mesa de madeira que não pode ser molhada. Por exemplo. Então, pra mim, o dever que a pessoa que se endivida, ela deixa ela negligencia, é avaliar o quanto ela pode pagar. E aí eu posso colocar aqui as responsabilidades, porque do outro lado a gente tem o banco. Você vai me perguntar dos direitos, né? Que é o banco que concede esse crédito. Então, se a gente for olhar historicamente, o endividamento que a gente tem hoje, em 2025, ele não existia nos anos 2000. Em 2000, o crédito era totalmente diferente do que é hoje. E eu posso lembrar disso, e eu entrei no banco 2009, que era diferente também. Mas 2000, são 25 anos que separam os anos 2000 de hoje, era totalmente diferente. Para uma pessoa conseguir se endividar nos anos 2000, 1990, 2000, era uma circunstância que você deve saber muito bem. Então, qual dever uma pessoa que se endivida negligencia? O de caixa. O conceito básico diz, se eu tenho 250, eu vou usar 250. É claro que eu não posso ser carrasca de dizer que fatores externos acontecem, pessoas ficam doentes, tragédias acontecem, mas 90% das pessoas que se endividam foi porque negligenciaram uma coisa chamada fluxo de caixa. Que é, no bom português, se eu ganho 5, eu vou gastar 5. Então, a gente tem um grande problema aqui. E é isso, se eu ganho 5, eu não posso gastar 5. Na teoria é isso, mas como que uma pessoa se endivida? Simples, ela ganha 5 mil. Ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar todas as contas, então vamos dizer que ela tem ali R$ 1.500 para gastar com o mercado, com as outras coisas, ela gasta mais. Ela gasta mais do que aquilo. Aí nisso ela fala, beleza, apertou, vou parcelar a fatura. Então, eu não conheço história assim como a minha. Eu não me endividei assim, hoje eu tô devendo 0, amanhã eu tô devendo 30. É igual sobrepeso. Ninguém começa assim, tô 20 quilos acima do peso. Eu dormi com 50, acordei com 70 quilos. Não, você vai ganhando aos pouquinhos. Então, a negligência maior pra mim é essa. Não fazer conta de mais e menos. Porque não existe essa cultura no Brasil. Porque existe essa cultura de não, vai dar. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Eu converso com as pessoas sobre orçamento, não, vai dar certo, vai entrar um dinheiro e vai dar certo. Não tem isso de vai dar certo. O número é exato. Deixa eu fazer uma pergunta, então, da causa da causa. É claro que existe a cultura do endividamento. Muitas vezes a própria estratégia econômica dos governos incentiva o maior consumo para reduzir a inflação, endividando a população. Exato. Então, nós temos as consequências da macroeconomia, nós temos as consequências da economia mundial, nós temos as consequências, às vezes, de uma perda de emprego, de trabalho, né? Nós hoje corremos o risco de redução de inúmeros empregos no Brasil. Mas como a gente está trazendo aqui um ambiente empreendedor, um ambiente de que a pessoa pode fazer a diferença na diversidade, um ambiente onde é na força contrária que nós ganhamos musculatura, resiliência e força, eu estou pensando aqui de perguntar para você um pouco sobre a causa da causa. O ser humano, quando ele tem uma habilidade de perceber os seus movimentos de responsabilidade e seus movimentos de irresponsabilidade, como foi o seu caso lá de deixar de conviver com umas pessoas para poder passar no cursinho, é isso? Sim, passar na faculdade, no Na vestibular. faculdade, no vestibular. Então, ele tem essa condição de perceber, mas ele só vai perceber se ele tiver uma quietude, uma atenção à sua própria essência, onde mora o dom.
O dom que eu falo não é um sinônimo de habilidade. Sim. A habilidade eu posso desenvolver treinando. O dom é algo que tem a ver com minha índole, com a minha forma de ver a vida, de tocar na vida. Tocar na vida. Daí o ser, ele consegue ter a atenção. Quando ele faz essa quietude íntima e ele percebe a sua própria essência, ele sente a própria essência, ele sente a própria essência, porque ele percebe os seus movimentos. Todo movimento que eu faço, ele está indicando um convite para eu buscar o contraponto. Certo. Se eu faço um movimento de impaciência, eu percebo a impaciência, há nesse movimento um convite para eu buscar sentir, dar atenção à força da paciência que já existe como semente em mim. E nesse aspecto de atenção à consciência e perceber esse movimento despropositado, esses impulsos que vêm, às vezes instintivos, esse impulso, às vezes psicológico, emocional, de trabalhar muito e às vezes o dinheiro não está dando, se dane, eu mereço, e essa falta de cuidado do seu potencial de pagamento, utilizando isso que é da essência do ser, que não consegue fazer uma desidentificação do ambiente, ele se identifica com o ambiente. Pode observar, há um excesso de endividamento. Mas como assim? Será que não poderia haver uma diferença, eu me desidentificar disso? Então, a causa é só cultural, é só macroeconomia, ou ela pede que o ser preste mais atenção ao que ele é para desidentificar das condições externas e ele construir a própria vida? Quando eu falo dessa negligência, você me perguntou assim, qual dever ele negligenciou? Muitas Isso. vezes ele nem sabia fazer essa conta. Ele não foi esse é o ponto que eu tô... ele não foi ensinado, ele tá numa cultura. Só que nos últimos, principalmente 10, 15 anos, que foi de onde eu vim também, fala-se mais de educação financeira, fala-se mais, e no fundo, talvez eu vou arrumar briga com algumas pessoas agora, quando a pessoa tá dando um passo maior do que a perna, ela sabe. Ela sabe. Só que não ela está vai... dando atenção. Exato. Então, assim, os fatores culturais, a falta de educação financeira, mas a coisa mais hipócrita que eu escuto, na minha opinião, são pais falando que educação financeira deveria ser ensinada na escola. Eu falo assim, olha, na boa, realmente, vai ser ótimo quando tem na escola. Já tem, mas e em casa? O que ele vê? Qual é o exemplo que ele tem dentro de casa? Então, eu lembro que um dos meus objetivos era fazer educação financeira para crianças. Eu falei, tá, o que adianta a criança aprender na escola e em casa ela vê outra coisa? Então, muitas vezes o pai e a mãe, eu não tenho dinheiro para pedir uma pizza. Ao invés de falar pro filho, né, a gente não tem dinheiro, não dá para gastar. Mas o filho teve educação financeira na escola. Como assim meu pai e minha mãe saem todo dia para trabalhar e não tem dinheiro para uma pizza? É o momento de falar, a gente não vai pedir a pizza agora, por isso, olha quanto custa. Então, não tem essa cultura de educação financeira? Não tem. Mas sim, existe uma questão cultural muito grande no Brasil. E é histórica. Eu não tô falando de 20 anos só para trás. É histórica mesmo, de toda a situação da Constituição, da sociedade como um todo, como ela se formou, uma questão política, e de que basicamente é o que é e não tem o que fazer. Vou viver assim, dinheiro não dá para pagar as contas, se não fosse dinheiro eu tava feliz. Existe uma questão cultural, sim, mas hoje não dá para uma pessoa alegar a falta de acesso à informação. Com o YouTube, com tudo que tem. Então, sim, para mim, a parte da pessoa, a decisão, por mais difícil que seja, eu já vi e vejo todo dia gente que deve 1 milhão. Essa pessoa toma uma decisão, ela vai passar por um longo caminho, não vai ser um caminho do dia para a noite, afinal de contas nós estamos falando de 1 milhão de dívida, que metade disso é só juro, inclusive, que a gente vai ter que batalhar para diminuir esse juro, mas a gente está falando de um longo caminho para sair disso. Então, a pessoa ela tem a opção de ficar ouvindo que não tem jeito, que no Brasil é assim, e vai ter que lidar com aquela vozinha lá no fundo. Pô, mas se alguém conseguiu, por que eu não consigo? Então, na minha firmeza de dizer que qualquer pessoa que decide pode mudar a realidade da vida. Porque quando você decide abandonar essa identidade, como você falou, de que no Brasil não dá pra você ser assalariado e cuidar das finanças. Claro que dá. Vai ser difícil, vai.
Mas é exatamente você querer cuidar que vai fazer com que você almeje ganhar mais, assumir o controle da tua carreira. Ah, o único jeito de ganhar dinheiro no Brasil é empreendendo? Isso não é verdade. Você tem carreiras e carreiras incríveis. Ah, não tem acesso à educação. Tem acesso. Hoje em dia, o acesso à educação é mais simples. E é claro que eu tô falando aqui num cenário controlado. A gente tem submundos, a gente tem pobreza extrema. Essas pessoas de pobreza extrema muitas vezes não têm conta em banco. Eu tô falando de pessoas que têm acesso à informação, têm acesso à educação, têm acesso à oportunidade, mas que muitas vezes, por falta de discernimento mesmo, não escolhe. Cara, eu não quero isso pra minha vida. Quando eu empreendi, eu falei, eu não quero ser uma empresa que depende de capital de giro de banco para viver. Não quero depender. Ah, Dad, tá errado de quem faz isso? Não é sobre errado. Eu decidi que a minha empresa não ia depender de capital de giro para rodar no mês. Eu decidi que a minha empresa não ia depender de antecipação de recebível para poder girar no mês. Foi uma decisão que eu tomei. Isso fez com que eu crescesse mais devagar. Isso fez com que eu crescesse numa proporção que talvez poderia ter sido muito maior se eu tivesse usado o crédito. Eu tô certa, eu tô errada? Nem tô aqui para julgar, mas eu falei, eu não quero viver o que eu vi os meus clientes do banco muitas vezes vivendo. Ter que depender do banco para viver. Se o banco tira o capital de giro, eu não opero a minha empresa. Falei, não, peraí, isso aqui eu não quero. Lembra que eu falei para você sobre não querer? Então, eu acredito que sim, que a gente tá no nosso papel, que é quem ensina a acender essa faísca de, ó, o caminho é pra cá. Esse caminho aqui é bom. Esse aqui você vai sobreviver, mas você vai sofrer. Aqui é um caminho melhor. É mais árduo, mais demorado, mas é possível. Então, qual seria, então, os direitos de quem está numa situação que já pisou na areia movediça e ela está sugando, e quanto mais ele tenta sair, ela chupa ele? Eu basicamente parece que do jeito que eu falo que eu tô brigando com quem é endividado, né? Então, Não, mas a gente tem que brigar com quem é endividado, mas brigar de boa, né? E quando eu falo assim, dessa necessidade de responsabilização, é porque de um lado eu tenho essa pessoa que deu passos maiores do que a perna. Só que do outro lado, eu tenho o sistema financeiro que se aproveita da nossa... talvez seja pesado falar se aproveita, mas é um comércio. Então, se de um lado eu tenho um brasileiro que não tem educação financeira, que não controla o orçamento e que quer gastar mais do que ganha, vamos assim dizer, e que é muito incentivado no comércio, no marketing, a gastar, a consumir, a ter a vida igual, a viajar para o lugar igual que todo mundo viaja, a fazer coisas que não pode fazer, eu vou oferecer dinheiro para esse cara. Do outro lado, a gente tem sim um sistema financeiro que existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que tem uma lei que foi sancionada em 2021, que deixa claro que os bancos, nas atribuições das funções dele, qualquer empresa que empresta dinheiro é obrigada pela lei a avaliar de forma responsável uma aprovação de crédito. E que, isso está escrito na lei, a lei é 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, que se o banco, né, ou instituição financeira, na sua função de avaliar corretamente o crédito, ela não fez isso, ela assume o dever de repactuar essa dívida. Porque se eu que sou o agente que recebi uma autorização para emprestar dinheiro, o que o banco faz? Ele pega dinheiro de quem tem e empresta para quem quer. E cobra um juro por isso. Essa é a atividade de um banco. Entre todas as outras coisas que ele faz. Ele pega um dinheiro e empresta para uma pessoa. Essa pessoa que aqui é o investidor, aqui é quem está pegando crédito. Então, quando o banco empresta dinheiro, é só você fazer conta. Se uma pessoa ganha 5, como é que ela tem um cartão de 20 mil? Ela ganha 5. Ah, Dad, mas é que ela pode parcelar. Não, é incompatível. Você não precisa ser bom de conta. As pessoas querem me falar assim, qual que é o percentual de endividamento? Não precisa, é conta de mais e menos. Se uma pessoa ganha 5... uma fatura de cartão de crédito dela não pode passar da metade do que ela ganha. Metade já é muito. Então, se ela ganha 5 e o banco emprestou 20, o banco foi responsável? É a indagação que eu trago nas minhas redes sociais. O banco foi responsável a dar crédito para essa pessoa? Não. O banco, como ente que tem acesso a todas as informações dessa pessoa, até o que essa pessoa consome, o banco tem acesso, está lá na fatura. Ele foi lá e fez isso, agora ele vai ter que assumir a responsabilidade de reparcelar isso. E a própria lei fala que o banco tem o direito de receber o capital que foi emprestado. Então, se eu usei aquele cartão e eu comprei uma geladeira e um fogão e deu 5 mil reais, é justo que o banco receba os 5 mil. E a minha tese é essa, de que as pessoas paguem os 5 mil. Se ela comprou uma geladeira e um fogão, paga os 5 mil, porque você comprou uma geladeira e um fogão. O problema é que quando uma pessoa pega essa fatura de cartão de crédito de 5 mil e parcela essa fatura, essa dívida vira 20. Que é o limite que ela tem, inclusive.
E aí ela tá devendo 20 mil. Falo, não, o que a lei diz que você tem direito, sem precisar entrar na justiça, sem fazer nada de errado, é mostrar pro banco, ó, você me emprestou mais dinheiro do que eu podia pagar. Eu também tô errado e falhei com o meu dever de administrar as minhas finanças. Vamos entrar no acordo? Esses 5 mil eu vou pagar em 60 vezes. E isso é o que eu faço pra dívida de 5 mil, pra dívida de 200 mil, pra dívida de 500 mil. Porque eu vou comprovar que quem deve 500 mil é porque ganha 20. Basicamente, a proporção é a mesma. Então, eu vou chegar e falar, peraí, ó, o banco falhou nas atribuições dele. E o banco, eu posso entrar na justiça para requerer isso? Eu sempre falo, pode, mas não precisa. Isso já virou lei. Foi uma lei que tramitou durante 6 anos no Planalto. Até que ela fosse assim, virasse lei e alterasse o Código de Defesa do Consumidor. Foi daí que eu levantei essa bandeira. Você errou como devedor, você precisa arrumar a tua vida, aprender que se ganha 5, tem que gastar 5, mas o banco também errou. Vocês dois têm que pagar. E culturalmente, o banco é Deus e as pessoas... o banco é Deus não, né? O banco é outra coisa, o outro lado, na verdade. E é intocável, não pode conversar, então eu não ensino a brigar, eu não ensino a fazer nada errado. Eu ensino que essa pessoa decida organizar a vida financeira e, inclusive, Saulo, não sei se isso é difundido na internet, a própria lei fala o consumidor de boa fé. Então, eu parto do princípio que essa pessoa é honesta, que essa pessoa não está esbanjando, que essa pessoa não quer deixar de pagar um banco e pagar o outro, que ela quer renegociar todas as dívidas dela. Então, esse direito está disponível para qualquer pessoa que tem dívida e sem precisar entrar na justiça, porque a lei fala lá no artigo 104A, se eu não me engano, 104C, que tudo isso é feito na fase conciliatória, amigável. Só que o que eu preciso comprovar? Os dois lados. Eu preciso comprovar que de um lado tem um consumidor de boa fé, que quer arrumar a vida, que quer sair da bagunça financeira, e do outro lado uma instituição financeira que negligenciou a responsabilidade dela de avaliar o crédito corretamente. Então, Muito toda a minha bem. metodologia é pautada nesse direito e dever. Isso é muito bom porque está alinhado com o seu propósito de valores, né? Lucro, valores. A gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui, né? Mas a equipe ali está dizendo que o tempo já está um pouco além do que deve. Não sei, para mim ficava mais 2 horas. De qualquer forma, deixa eu falar com você mais um pouquinho, e rapidamente. Vou fazer uma pergunta muito interessante. Da GL MDZD ou inteligência artificial? Ah, um ou outro, para mim entra um conceito de finanças. Não é ou é e. Inteligência artificial, ela vai ser uma bênção e uma penitência tal qual a internet foi. Eu não estaria aqui com você hoje se não fosse a internet. A inteligência artificial, ela é um acelerador, na minha opinião. Ela vai acelerar tarefas simples, ela vai fazer com que a gente consiga ir além. Só que ela também vai ser uma maldição do nosso tempo. Será que as pessoas vão parar de pensar? Então, hoje mesmo, né, eu uso muito a inteligência artificial no meu dia a dia, eu me esforço para usá-la, mas eu ainda, eu sinto ainda uma resistência, sabe, interna, de falar assim, nossa, será que isso aqui consegue falar igual eu falo? Então, para mim não é ou, é. Bacana, resposta bem inteligente. Quem quer buscar da GL, vai nas redes sociais. Está tendo lançamento, né? De tempos em tempos eu faço um evento gratuito, que é a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que fica disponível nas minhas redes. Então, quem me segue no YouTube, no Instagram, no Facebook também, eu ainda tenho uma página no Facebook, que lá onde eu comecei. Então, para quem quiser conhecer mais do trabalho, e me encontra pelo meu nome, da GL, eu acho que não vai achar outra. É só eu mesmo, da GL Vipert. E de tempos em tempos eu faço um evento gratuito, que é a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, exatamente com o objetivo de mostrar esses direitos e deveres. E que direito você tem, e junto com essa decisão de agir de boa fé e ter essa decisão de arrumar a vida financeira, qualquer pessoa que decida pode sair do caos financeiro, fazer o salário sobrar e impactar a tua vida e a tua geração, fazer parte de uma geração sem dívida. Precisa existir a decisão. O meu trabalho é muito focado para CPF, porque até mesmo eu falo para os empresários, a tua empresa, se ela tá bagunçada financeiramente, quem bagunçou ela foi você.
Foi um CPF. É um CPF que bagunça um CNPJ, normalmente. É o CPF que atrapalha o CNPJ. Exatamente. Então, a ideia é que as pessoas exatamente tomem essa consciência dos direitos, do dever, e a partir do momento da decisão, possa se perdoar dos erros que cometeu. Eu me endividei também. E eu consegui pagar tudo e recomeçar, então eu sei que... E não foi com... Eu sempre falo para as pessoas, eu não saí das dívidas na internet. Eu saí das dívidas com sangue e suor, trabalhando no banco, pagando as minhas dívidas, pagando juro caro, inclusive. E quando eu saí, eu falei, cara, não é possível que o único jeito de uma pessoa sair da dívida é se ferrando, como aconteceu comigo. Deve ter outro caminho. E eu encontrei esse caminho. E eu me proponho Da força contrária, você fez a sua força a favor. Eu me proponho a falar, ó, sem querer. Se quiser, tem jeito. E pode ser bem mais simples do que foi comigo. E graças a Deus consigo fazer isso hoje. 15 mil alunos é uma prova, é um atestado de resultado, não é mesmo? Mas eu tenho outra pergunta para você. Você gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Nossa, gostaria. De verdade. Inclusive, tem várias vezes que eu já queria te fazer essa pergunta. O que o Saulo... Quantos anos você tem, Saulo? Desculpa perguntar. 35 mais 30. O que o Saulo de 65 anos falaria pro Saulo de 35? E essa pergunta é porque hoje eu falo para as pessoas que o cabelo branco, talvez possa parecer pejorativo, é a única coisa que eu já descobri que não tem como comprar. Que só tem como te ensinar o que você vai passar pela tua cabeça aos 65, quem tá com 65. E eu acredito que é um ouro pra nossa geração ter você falando com a tua visão de vida, com o teu silêncio, que às vezes é olhar e falar assim, seria nem vou comentar porque não vale o desgaste. Eu vejo muita sabedoria em tudo que você fala. Então eu queria que você me dissesse assim, o que o Saulo de 65 aconselharia o Saulo de 35? Eu aconselharia a você de 35, você tem 35 e você de 35, de 30, a sempre investir na virtude. Escolha um cardápio de virtude. Coragem, resiliência, força resolutiva. Se você vê a história de Saulo de Tarso, era resoluto. Ele lutou pela lei de Moisés. Quando conheceu Jesus, aquela força, aos 35, acho que 35 mais ou menos, que ele tinha. Estou falando para Saulo de Tarso agora. Né? E foi a força que o fez seguir em frente e enfrentar todas as questões contrárias, forças contrárias, para se tornar um baluarte do seu propósito. Aquele que investe nos valores, ele descobre a mina de ouro, porque tudo mais é acrescentado. É no valor. Às vezes a pessoa fica presa ao materialismo, a uma questão de eu abro mão do valor, porque senão como que eu vou viver? E cria os sofismas. Não tem sustentabilidade. Não tem. Quando a pessoa é fiel às virtudes, aos valores, ela é fiel à lei do universo. O universo só funciona, a Via Láctea só funciona, o sistema solar só funciona pelo amor, que é o que une os átomos. É a força gravitacional, é a força da energia. Não há nada que regula a nossa galáxia contrária ao valor, à virtude. Não há nada. Até quando tem uma tempestade, ela limpa a atmosfera. Se não houvesse tempestade, a atmosfera ficaria tão densa que não haveria vida na Terra. Então não é a força contrária para você que tem 35, tem 30 anos, que vai te fazer deixar de avançar. Não é ela é um combustível para avançar. Mas qual seria a sua escolha mais profunda? Os valores. Os valores. Se você acredita nos valores, você tem uma visão muito mais ampliada da vida. Porque aí a segurança se instala. Não é a segurança das coisas. É a segurança existencial. É aquela segurança do ser que, mesmo na tempestade, ele está livre.
deixa eu te perguntar, fazer uma analogia aqui. Se alguém lhe agride, quando eu falo li para todos. Se alguém lhe agride e você fica chateado, você está chateado não é com quem agrediu. Não é. É com um movimento do orgulho e que você está prisioneiro da opinião de alguém. Porque se ele te elogia e você fica todo vaidoso, é a mesma questão, não é pelo elogio, é porque você está dependente daquilo que está fora. Essa dependência é uma prisão que as pessoas ainda vivem no dia de hoje, uma prisão. A dependência de controlar o que existe fora para se sentir bem dentro. Se alguém falar mal de você, você sofre não é porque ele falou mal, é porque dentro de você não há uma independência, não há liberdade. Você não é não tem o autodomínio pelo valor de si mesmo, pela autoestima, o autorrespeito. Veja, um conjunto é uma rede. A virtude ela não vive sozinha. A coragem precisa da resiliência. A resiliência precisa da fé. Porque sem fé, como que você vai acreditar nos valores da vida? Você está vendo o quanto que mesmo com as pessoas presas, mesmo com o nível de investigação hoje que alcança tudo, né? Porque hoje a informática, o nível de detectar falcatruas é tão grande que qualquer um que está fazendo falcatrua já está sabendo que ele vai ser pego. Sim. Mas eles insistem em fazer isso. Insistem em semear o mal. Então, para você que tem 35, não preocupe. Não. Só seja você. Se você for você autêntica, com seus valores e virtudes, tudo mais é acrescentado. É uma questão de imã, de atração. A gente conecta com a energia do bem. Quando eu penso no bem aqui, todas as almas que pensam no bem estão na minha rede. Eu conectei com essa energia. Quando eu penso no mal, a mesma coisa. Eu me conectei com o magnetismo daquela onda energética do mal. E eu começo a ver que minha vida não está funcionando. O meu ambiente está inóspito, as coisas que eu assisto são ruins. Eu começo a querer ter coisas, hábitos, vícios que eu não tinha. E aí a memória da alma com a memória celular, porque existe a memória celular, não sei se você já viu a história de transplante de órgão. Tem um caso, vou contar só um, porque daria também para ficar mais 2 horas contando, né? Um transplante do coração. Um senhor recebeu o coração de um jovem que sofreu um acidente e foi transplantado. E esse senhor que tinha todo um gosto pela música erudita, clássica, hábitos de quietude, de repente começou a querer outro tipo de música, e de repente ele começou a querer assistir filme pornô, um punhado de hábitos que ele ficou totalmente... Tem um outro caso, eu falei que ia contar só um, vou contar 2. Uma criança foi transplantada do coração. Mas não é só o coração, os outros órgãos também têm memória. A célula tem a memória. Se eu tenho o hábito de comer muito, a célula fala assim, cadê? O garfinho e faquinha, cadê? Eu quero mais, né? Ela foi transplantada de uma outra criança que foi assassinada. Ela detectou o assassino da outra que morreu. Ela viu ele na memória celular. Isso é ciência, não estou falando nada de milagre, de nada. Ciência mesmo. Daí, o conselho que eu dou para quem tem 35, conecte com essa onda da virtude. Você vai ver uma força que você desconhecia dentro de você, porque você tem a força. Todos nós temos a força, mas nós ficamos navegando aonde não há força, aonde está raleado pela energia que a gente se permite. O medo gera uma fraqueza, a ansiedade gera uma fraqueza. Aí fica procurando achar soluções para as vidas, para as coisas, e aí fica fugindo nas fugas para
a rede social, às vezes, em excesso, fuga para filmes de terror, filme de não sei o quê, foge da vida. A minha orientação, não sei se é orientação, eu digo para quem tem 35, quem tem 30, quem tem 22, força da virtude. Desenvolva ela cada vez mais, o resto vem. Vem com certeza. Muito obrigada mesmo por responder isso, porque eu acredito que a gente pode fazer muitos cursos, mas a experiência é muito válida. Que os seus netos, assim como suas filhas, possam conviver muitos anos ainda com essa experiência e aprendendo muito. Eu aprendo muito com você, até no seu silêncio. Obrigado. Muito obrigado. Ó, nós tivemos, então, a da Giele Vai, bem perto da gente aqui. Uma história interessantíssima, um exemplo, com 35 anos. Então, daqui 35, ela vai fazer outro PCRcast aqui comigo, né? Sim. Para poder a gente trazer o que é que aconteceu com a força da virtude. E essa história que está disponível, esperamos que tenha te ajudado, que tenha te dado ali uma força para pensar que vale a pena, né? Acesse a Dagiele nas redes sociais, acesse o MDZD, mais dinheiro, Zero dívida. zero dívidas, para ganhar força no seu ambiente familiar, na sua empresa. Quero que você diga suas palavras de o que foi para você aqui hoje, nesse momento. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que possa ter inspirado alguém que está aí, às vezes, muitas vezes, achando que está só fazendo errado, a buscar o que já fez certo e ter coragem. Porque é como você falou, a virtude compensa. E a tua resposta me fez pensar muito nisso, a virtude compensa. No final do dia, você vai falar, nossa, obrigada por eu ter feito essas escolhas. E essa coisa única que você falou. A gente é único, a gente tem a nossa jornada individual. Foi muito bom estar aqui, muito obrigada e eu espero que ajude quem acompanhou a gente. Obrigado. Você tem o direito de usufruir, mas cumpra o dever de construir as condições para usufruir do que é seu direito no universo. Pense nisso. Comprometa-se agora. Até o próximo episódio do PCR.